Olá a todos, eu me chamo Maria Rafaela Oliveira, sou bióloga, formada pela Universidade de Pernambuco, e junto às minhas colegas Silvana Ferreira e Daniela Viana Marques, fizemos esse trabalho, que eu venho apresentar hoje para vocês, e que tem como título A Breve Aventura de Gigi, Histórias em Quadrinhos como Instrumento Didático Pedagógico. Bom, diante do cenário atual, que a gente vem se deparando, a gente nota que os avanços tecnológicos vêm interferindo de maneira significativa as relações que ocorrem no ambiente escolar, mudando aí a capacidade desses jovens, dessas crianças e jovens, processar o conhecimento. E diante disso, se faz necessário implementar novos métodos de ensino e aprendizagem na sala de aula. E esses métodos, eles precisam fazer o resgate desses alunos de maneira a proporcionar a eles um aprendizado mais prazeroso e menos opressivo. E é neste contexto que o gênero textual História em Quadrinhos, ele se destaca porque ele se trata, de um recurso didático que combina textos e imagens para narrar uma história por meio de uma linguagem simples, dinâmica e acessível. Então, levando isto em consideração, é que a gente se depara com a seguinte pergunta: quais são, então, as vantagens do uso de HQs, histórias em quadrinhos, em sala de aula? Já que as histórias em quadrinhos, elas usam essa linguagem simples, elas proporcionam a esses discentes uma aprendizagem mais ativa e gera identificação nesses alunos, valorizando, assim, o seu desenvolvimento individual e coletivo. Na outra ponta, temos os docentes, e o uso desse recurso didático, ele permite que sejam detectadas as principais dificuldades dos estudantes em relação aos conteúdos trabalhados. Levando isso em consideração, tivemos os seguintes objetivos: utilizar as histórias em quadrinhos para enriquecer o processo educativo de jovens no ensino superior do curso de Ciências Biológicas, buscando aí harmonizar a tríade docente, discente e saber, e também implementar as oficinas de produção de HQs. Essas oficinas, elas tiveram o objetivo de proporcionar a esses estudantes uma nova experiência transformadora e significativa, evidenciando o papel desses discentes como agentes, como sujeitos sociais transformadores do conhecimento, visto que eles produziriam um recurso que seria passado para frente e que ajudaria outras pessoas a compreender, aquilo que eles tinham produzido, aquele tema. A intervenção educativa, a metodologia, ela foi, então, dividida em 3 momentos distintos. No primeiro momento, os alunos, seguindo um cronograma normal de aula, eles participaram de uma aula teórica sobre parasitoses intestinais. Contudo, diferente do modelo tradicional de ensino, onde as aulas elas são exclusivamente expositivas, o tema ele foi apresentado aos alunos a partir das HQs, onde foi omitido apenas os agentes etiológicos das doenças, dos patógenos. Então, aqui nesse slide, eu trouxe alguns dos recortes dos quadrinhos que foram apresentados a esses alunos, e aí um aluno ficou responsável por ler as tirinhas, por ler os quadrinhos. Foi pedido que eles observassem tudo a respeito do que estava sendo exposto, certo? Então, era para eles observarem o ambiente peridomiciliar, e observar e relatar em aula. Então, tudo isso foi anotado e, no final da aula, discutido. Nesse próximo quadrinho também tem alguns sintomas que os personagens começaram a sentir, e esses sintomas, profilaxia, fatores de risco, ciclo biológicos, foram pontos que foram abordados. Ao final desse encontro, houve uma discussão onde, de maneira colaborativa e consensual, esses discentes eles diagnosticaram quais eram as doenças que esses personagens estavam acometidos. E aí, a partir desses debates, foi possível identificar que esses estudantes eles tinham algumas lacunas a respeito da giardíase, que era uma parasitose abordada, e, em vista disso, essa parasitose foi a escolhida para compor o tema da oficina de HQs, visto que esses discentes, no decorrer dos debates, mostraram algumas dificuldades em associar aí alguns contextos, em relacionar alguns conceitos relacionados à doença à giardíase. E aí, no segundo momento,
foi promovida uma roda de conversa e também deu-se início ao planejamento e produção da HQ. Nessa roda de conversa, alguns elementos, né, algumas ferramentas que viabilizam aí a produção das histórias em quadrinhos foram apresentadas a esses alunos. Nesse mesmo momento, os alunos eles tiveram acesso a computadores e começaram a produzir uma historinha, escolher bonecos, escolher elementos e também a planejar o seu roteiro. E, por fim, no terceiro momento, houve a apresentação da história em quadrinhos que foi produzida por esses alunos. E aqui eu trago alguns recortes, né, dessas tirinhas, desses quadrinhos que foram produzidos. A gente nota que esses alunos, eles pontuaram de maneira bastante coerente e criativa, né, toda a questão do ambiente peridomiciliar, que é um fator de risco, já que não havia saneamento básico. Os alunos também consideraram importante trazer a morfologia desse parasito. Também foi pontuado, obviamente, os sintomas, né, que, segundo eles, eram um dos pontos mais importantes, além da profilaxia. O diagnóstico também foi trazido por esses estudantes. Além disso, eles também chamaram atenção para a questão da cloração nos seus quadrinhos, porque lá no primeiro momento, quando houve a discussão apenas com os conhecimentos prévios, os alunos eles não tinham conhecimento que a cloração ela não matava os cistos de giardia, então eles consideraram importante trazer isso nos quadrinhos para alertar a população. E aí, de uma maneira bem cômica, eles encerram esses quadrinhos, né, deixando aí uma abertura para um volume 2, já que a giardia ela deixa a mensagem, né, ali nas fezes infectadas. E como resultados obtidos, né, desse processo, a gente viu que os HQs e as HQs, ela é um recurso didático que aproxima os discentes do conteúdo, despertando ali a atenção, estimulando a interação. Desse modo, essa ferramenta educativa, ela mostrou-se valiosa para o processo de ensino-aprendizagem. Além disso, esses jovens desenvolveram seu protagonismo e autoestima ao se perceberem agentes transformadores do conhecimento, porque eles tiveram que traduzir aquela linguagem científica para uma linguagem acessível, para assim, né, promover a educação em saúde para a população. Então é isso, muito obrigado, e foi um prazer participar desse evento.